16ª lição de Unsrichiano. 16ª Lektion. Hoje o assunto é a posição do verbo, die Stellung vom Verb. E vamos apresentar também a preposição mit, die Präposition mit. A ordem mais comum dos elementos em frases em Unsrichiano é sujeito, verbo, complemento, como nos exemplos a seguir. Ich sinne Mann. Du sitzt am Tisch. Die Frau isst ein Polo. Das Wasser ist kalt. Mir gibt dir ein Geschenk. Meine Mutter ihr Rock ist rot. No entanto, a ordem desses elementos na frase é meio que variável, mas uma coisa é fixa, a posição do verbo. O verbo é sempre o segundo elemento numa frase. A única exceção disso são perguntas do tipo sim-não, onde ele é o primeiro elemento. Em todos os outros casos, o verbo é sempre o segundo elemento. Vejamos aqui. Ich sinne Mann. Frase afirmativa típica. O verbo é o segundo elemento. Sinne ich ein Mann? Pergunta sim-não. O verbo é o primeiro elemento. Lembre-se de que quando o pronome que é o sujeito vem depois do verbo, ele se torna enclítico. Veja mais explicações disso na aula sobre perguntas sim-não. Em perguntas que usem palavras interrogativas, o verbo continua sendo o segundo elemento, como em Was sinne ich? Se uma frase afirmativa começar com qualquer coisa que não seja o sujeito, o verbo continua sendo o segundo elemento, como aqui. Jetzt sinne ich ein Mann. Agora eu sou um homem. Jetzt é um advérbio que significa agora. Advérbios são o tipo mais comum de elementos a ocorrerem no início de frases afirmativas e que desencadeiam a mudança de ordem dos elementos no resto da frase para garantir que o verbo seja sempre o segundo elemento. Vamos ver mais uns exemplos. Ich trinke jetzt ein Bier. Eu bebo agora uma cerveja. Se a gente passar jetzt para o começo da frase, fica Jetzt trinke ich ein Bier. Você não pode dizer Jetzt ich trinke ein Bier, porque isso quebra a regra do verbo em segunda posição. Não se trata de prescritivismo, pois não é uma regra criada para norma culta. Todo falante fluente vai falar Jetzt trinke ich ein Bier, com o verbo respeitando a segunda posição. É uma regra intrínseca da língua, e se você falar Jetzt ich trinke ein Bier, vai ficar claro na hora que você não é falante nativo ou fluente, porque a construção soa totalmente bizarra para um falante nativo. Mais exemplos. Sie gehen sonntags in die Kirche. Eles vão aos domingos à igreja. Die Kirche, a igreja, gênero feminino. Plural, die Kirche. Sonntags significa aos domingos. Sempre que você quer passar a ideia de uma atividade que ocorre corriqueiramente num dia específico da semana, é só acrescentar um S ao final do nome do dia da semana em questão. Confira isso no vídeo de vocabulário sobre os dias da semana. Passando o advérbio por começo da frase, temos Sonntags gehen sie in die Kirche, com o verbo continuando a ser o segundo elemento. E eu posso dizer Sie gehen in die Kirche sonntags? Não pode, porque isso quebra outra regra da ordem dos elementos numa frase. Lá na lição em que eu expliquei sobre a forma de fazer frases negativas, no caso de verbos transitivos, havia mais de uma forma de fazê-la, certo? Vamos rever como negar uma frase do tipo Ich esse die Äpfel. Eu como a maçã. Uma delas é Ich esse nicht die Äpfel. Nesse caso, quando você coloca nicht antes do objeto, você está negando o objeto e não o verbo. A tradução literal seria algo como Eu como não a maçã, mas provavelmente como outra coisa. A outra forma é Ich esse die Äpfel nicht. Nesse caso, nicht vai sempre no final da frase, porque ele nega o verbo comer, o que de fato significa que se nega toda a ação de comer a maçã, já que o objeto aqui, a maçã, faz parte do conceito que o verbo está passando. Então a gente pode dizer que numa frase como Eu como a maçã, o conceito total do verbo é comer a maçã e não apenas comer. Em Unsrichiano, na hora de organizar os elementos de uma frase afirmativa, esses complementos que fazem parte da ideia que o verbo passa sempre são a última parte da frase. Assim, numa frase como Ich esse die Äpfel, esse é o verbo e vai ficar sempre em segunda posição. Die Äpfel, que é o que completa a descrição do verbo, vai aparecer sempre no final da frase.
os outros elementos podem se mover livremente. Por exemplo, um advérbio como heute, que significa hoje, pode ser incluído após o verbo, como Ich esse heute die Äpfel. Eu como hoje a maçã. Ou no começo da frase, como em Heute esse ich die Äpfel, quando então o sujeito precisa passar para depois do verbo para manter a ordem adequada dos elementos, respeitando o verbo em segunda posição e seu complemento em última posição. Agora vamos voltar à frase de antes. Sie gehen sonntags in die Kirche. Eles vão aos domingos à igreja. A ação que eles fazem é ir à igreja. Não é só ir e nem ir aos domingos. Por isso, in die Kirche, que é o que complementa a ação do verbo, precisa ser a última coisa na frase. As únicas coisas que podem mudar de posição na frase são o sujeito e o advérbio sonntags. O verbo precisa sempre ser o segundo elemento e a parte que completa seu sentido precisa ser a última coisa. Portanto, a única outra ordem possível é Sonntags gehen sie in die Kirche. Em verbos de ligação como sind, a coisa que descreve o sujeito também é parte do verbo. Em Du bist eine Frau, você é uma mulher, por exemplo, ser uma mulher é a ideia transmitida sobre você. Então, eine Frau vai estar sempre no final da frase. Jetzt bist du eine Frau. Agora você é uma mulher. Ou, Du bist jetzt eine Frau. Você é agora uma mulher. O elemento que vem antes do verbo não precisa ser só uma palavra, claro. Eu posso dizer, por exemplo, Meine Mutter und mein Vater sitzen auf der Treppe. Meu pai e minha mãe estão sentados na escada. O verbo é sitze e continua o segundo elemento da frase, já que Meine Mutter und mein Vater é o sujeito, e portanto um elemento só, mesmo composto de várias palavras. A ideia total que descreve o sujeito é estar sentado na escada. Então, auf der Treppe, na escada, fica no final da frase sempre. Jetzt sitzen meine Mutter und mein Vater auf der Treppe. Meine Mutter und mein Vater sitzen jetzt auf der Treppe. De fato, sempre que um verbo tiver um complemento com preposição, ele vai tender a roubar para si o papel de complemento principal do verbo e ficar no final da frase. Eles têm mais poder nisso que os objetos do verbo. É um caso como em Meine Mutter und mein Vater essen Äpfel auf der Treppe. Minha mãe e meu pai comem maçãs na escada. Como existe um complemento com preposição auf der Treppe, ele se torna o complemento que define o verbo, e não o objeto direto, que nesse caso é Äpfel, maçãs. A ideia total do verbo é comer na escada e não comer maçãs. Mas só é assim porque a preposição forçou a ser assim. Acrescentando jetzt, a gente pode ter coisas como Jetzt essen meine Mutter und mein Vater Äpfel auf der Treppe. Ou Meine Mutter und mein Vater essen jetzt Äpfel auf der Treppe. Há uma coisa que eu preciso esclarecer ainda. Pronomes nunca podem ser parte integrante do verbo, ou seja, nunca fazem parte da ideia que o completa. Veja, por exemplo, a frase Ich sehe dich. Eu te vejo. Aqui a ideia do verbo é ver somente, e não te ver. Portanto, ao incluirmos um advérbio como jetzt, a gente pode dizer Ich sehe dich jetzt, colocando jetzt no final, já que aqui o verbo não tem um complemento para completar a sua ideia. Se a gente colocar o jetzt no começo, a frase só pode ser Jetzt sehe ich dich. Uma construção como Ich sehe jetzt dich não costuma ocorrer porque quando os objetos são pronomes, eles tendem a ficar o mais perto possível do verbo. Vamos agora aprender mais uma preposição e depois usá-la nesse contexto de posição do verbo. Já aproveita para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. E se você já é inscrito e se beneficia do conteúdo apresentado aqui, considere um apoio financeiro pela campanha do Catarse que, além de garantir que o meu trabalho aqui continue, também te dá alguns benefícios, como a possibilidade de participar de um grupo no WhatsApp comigo e receber conteúdo em primeira mão. A preposição que a gente vai ver agora é mit, e em praticamente todos os contextos em que aparece pode ser traduzida como com em português. Ela indica a companhia ou instrumento para realizar uma ação, assim como em português. É o caso numa frase como schläft mit seinem Kind. Ele dorme com seu filho. Note a forma do pronome possessivo aqui, seinem. Assim como a preposição von, que a gente já viu, a preposição mit é sempre acompanhada do caso dativo.
Vamos ver mais usos de mit e como posicioná-los numa frase. Er schneidet die Zwiebel. Ele corta a cebola. Die Zwiebel, a cebola, gênero feminino. Plural, die Zwiebel. Se a gente quiser acrescentar um instrumento usado para cortar na frase, no caso a faca, como fica? Onde a gente inclui a parte com a faca? Ele é um complemento com preposição, né? Então tende a se juntar com o verbo para passar a sua ideia original, como com as outras preposições, e ficar então no final da frase. Er schneidet die Zwiebel mit dem Messer. Ele corta a cebola com a faca. Mim é uma contração de mit com tam, da mesma forma como vimos com todas as outras preposições, fundindo com tam também. Fum, im, om, ufam. Na frase Er schneidet die Zwiebel mit dem Messer, o conceito do verbo é cortar com a faca e não cortar a cebola, já que a preposição se força a entrar na ideia do verbo. A gente pode tornar a frase mais completa dizendo, por exemplo, Er schneidet jetzt die Zwiebel mit dem Messer. Ele corta agora a cebola com a faca. E a gente pode reorganizar as partes na frase, em outras posições, respeitando sempre a regra de que o verbo é o segundo elemento e lembrando que o último elemento é aquilo que complementa o sentido do verbo, que nesse caso vai ser a parte com a preposição. Jetzt schneidet die Zwiebel mit dem Messer. Agora ele corta a cebola com a faca. Como o jetzt passou por o início da frase, o sujeito, er, precisa ir depois do verbo para que o verbo continue na segunda posição. Como o objeto direto não é parte que completa o verbo, ele pode ir para o começo da frase também. Die Zwiebel schneidet jetzt mit dem Messer. Não é uma construção muito comum, mas não sou errada. O sujeito também não tem uma posição obrigatória na frase, né? Ele não precisa ficar ali logo depois do verbo. Ele pode ir para qualquer lugar na frase que respeite a posição do verbo em segundo lugar e a ideia principal ligada a ele em último. Assim, eu posso colocar o sujeito depois de jetzt nesse exemplo. Assim, Die Zwiebel schneidet jetzt er mit dem Messer. A cebola corta agora ele com a faca. Essa construção também é bem incomum, mas não errada. De fato, é pouco comum que o objeto direto venha antes do verbo, porque fica muito fácil confundi-lo com o sujeito, especialmente na terceira pessoa. Afinal, se começarmos dizendo Die Zwiebel schneidet, parece que é a cebola que está cortando em vez de estar sendo cortada. E se você tiver mais de um complemento com preposição na frase, qual a ordem certa? Digamos que eu queira dizer que ele corta a cebola com a faca na cozinha. O que vem primeiro? Com a faca ou na cozinha? A forma mais comum de organizar é Er schneidet die Zwiebel mit dem Messer in der Küche. Quando a gente tem dois elementos com preposição, aquele que indica o lugar onde a ação ocorre tende a ter prioridade como complemento que explica o verbo e que fica no final. Vamos ver mais um exemplo. Ich gucke Television mit meiner Familie. Eu vejo televisão com minha família. Die Television, a televisão, gênero feminino. Plural, die Television. A parte com mit, de novo, vem ao final da frase por causa do poder da preposição de ocupar esse espaço privilegiado. Eu poderia inverter o sujeito e o verbo aqui e fazer a frase ficar Television gucke ich mit meiner Familie. Televisão vejo eu com minha família. Como eu já disse, não é uma ordem que você vai encontrar com muita frequência no dia a dia, mas não é proibida. Wir gucken Television. Nós vemos televisão. Veja aqui que não temos nenhum complemento com preposição para roubar para si a ideia do verbo. Então, nessa frase, Television é a parte da ideia do verbo. Afinal, a ação sendo realizada é ver televisão, e não apenas ver. Assim, Television vai ficar sempre no final. Wir gucken jetzt Television. Nós vemos agora a televisão. Jetzt gucken wir Television. Vamos agora ver um verbo intransitivo, como sitze. Sie sitzt mit ihrem Mann im Karren. Ela está sentada com seu marido no carro. Novamente, vemos como a parte que indica o local fica ao final. Er geht mit seiner Tochter an die Praia. Ele vai à praia com sua filha, ou ele vai com sua filha à praia. A ideia do verbo é ir à praia, e não ir com sua filha. Preposição de lugar, de novo, roubando para si o papel de complemento que passa a ideia do verbo. Vamos à revisão. O verbo é sempre o segundo elemento de uma frase afirmativa. Veja os exemplos aqui. Der Mann sitzt auf der Treppe. Heute gehen wir in die Schule.
Jetzt hast du einen Hund. A parte necessária para completar o sentido do verbo é sempre o último elemento da frase. Das Kind ist ein Mädchen. O sentido do verbo ser aí só fica completo incluindo uma menina. Ser uma menina é a ideia completa do verbo. Então, ein Mädchen vai ao final. Jetzt schneide ich ein Polo. Ein Polo completa o sentido de schneiden. Meine Mutter geht heute in die Kirche. In die Kirche completa o sentido de gehen. Quando um verbo tem um complemento com preposição, ela ocupa o espaço final, roubando para si o papel de ideia principal do verbo. Ich lese ein Buch mit der Kinder. Ein Buch é o objeto direto. Ele seria a parte que completa o significado do verbo, cuja ideia seria ler um livro, se não houvesse um complemento com mit. Como tem, a ideia do verbo é ler com as crianças, e não ler um livro. Er guckt Television im Sälchen. Meia schneide Fleisch mit Messer. Se há mais de um complemento com preposição, o de lugar ocupa a posição final. Meia gehen mit der Kinder an die Praia. Du sitzt mit der Katz auf der Treppe. Ich gucke Television mit meinem Mann im Bett. Pronomes pessoais não podem ser um elemento que completa o sentido do verbo. Mein Vater sieht mich heute. O objeto direto é um pronome, então é só mais um complemento qualquer desconectado do verbo. Sie geben sie dir jetzt. Eles os dão para você agora. Tanto o objeto direto, se, quanto o indireto, teia, são pronomes e não podem ser o complemento que completa o verbo. Ich helfe dir in der Küche. Eu te ajudo na cozinha. Muito obrigado aos apoiadores do canal por ajudarem a continuar produzindo conteúdo. Que tal se tornar um apoiador também? Você pode vir discutir um Srikiano com a gente no WhatsApp. Confere a campanha no Catarse e os benefícios de ser um apoiador. Meu Instagram também possui conteúdo adicional de um Srikiano para você curtir. E falando em curtir, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações. Até mais! Bis bald!